Boa noite para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na Band. Estamos juntos mais uma vez com a emoção pura da Fórmula Indy. Você tem imagens do Texas Motor Speedway, que fica em Fort Worth, coladinho na cidade de Dallas, onde daqui a pouquinho vamos curtir juntos os 550 quilômetros do Texas. Esta que é a 6ª etapa do campeonato da Fórmula Indy. Olha, um início de noite, estamos mais ou menos aí com 8h30 da noite lá em Dallas, lá em Fort Worth, e você vê que a noite vai demorando a chegar. Já é noite, mas o sol ainda se faz presente. Essa é uma corrida toda especial, é um circuito que tem 2.400 metros, 5 graus nas retas e cerca de 25 graus de inclinação nas curvas. Por isso é de altíssima velocidade, uma pista que os pilotos adoram correr porque as velocidades são altíssimas, mas também é muito temida. O piloto vai ter de ficar o tempo inteiro totalmente concentrado, porque qualquer pequeno erro é mureta de proteção na certa. Dario Franchitti vai largar na pole position, com Ryan Briscoe na 2ª colocação. O Scott Dixon é o 3º, Hélio Castro Neves, vencedor das 500 milhas de Indianápolis, na 4ª colocação. Mário Moraes é o 6º, o 15º Rafael Matos, o 16º o Tony Kanaan. Daqui a pouquinho a gente vai conferir, você está vendo aí em cima todo o grid, Dario Franchitti, Ryan Briscoe. Daqui a pouquinho vamos para a largada e com certeza uma prova recheada de emoção pura que você vai curtir ao vivo e com exclusividade aqui na Band. Ao meu lado, Celso Miranda. Muito boa noite para você, Celso. Boa noite. Você falava de emoção nessa corrida. Essa corrida realmente vai ter muitas emoções, principalmente se a gente seguir o que aconteceu no ano passado com a 2ª colocação do Hélio Castro Neves, prova que terminou com bandeira amarela. Elinho larga na 4ª colocação, mas lembrando que no ano passado foram 8 bandeiras amarelas durante 52 das 228 voltas da corrida. Ano passado o vencedor foi Scott Dixon, aliás, a prova dominada pela Chip Ganassi e também pela equipe Penske, do mesmo jeito que temos no grid hoje, Theo. O Brasil tem 4 vitórias nessa prova, 2 com Hélio em 2004 e 2006, uma com o Gil de Ferran em 2003 e outra com o Tony Kanaan em 2004. O Tony Kanaan venceu a etapa noturna, né? O Hélio já foi uma etapa vespertina. E quem já correu lá, esteve próximo da vitória, está ao nosso lado também, Felipe Giafone. Muito boa noite, Felipe. As características dessa prova, você que chegou em 2º lugar em 2003, andou muito nessa pista de Dallas, essa pista de Fort Worth. O que você pode dizer dessa prova? Enquanto que o Shaquille O'Neal, vamos ouvir primeiro o Shaquille O'Neal, ele que joga no Phoenix Suns, ao lado do Leandrinho, ele que vai autorizar ligar os motores. Fazendo a alegria da galera. Cheio de energia, nossa Shaquille O'Neal. Felipe Giafone, um grande abraço para você, muito boa noite. Boa noite, Theo, boa noite a todos. É uma prova, acho que a prova mais disputada da temporada. Ela é feita de pé embaixo o tempo inteiro. É realmente a prova mais temida dos pilotos, é o circuito mais perigoso e vai ser lado a lado o tempo inteiro. A característica para ter um bom carro nesse circuito, Felipe, coisa que, por exemplo, o Tony reclamou demais. O Tony que está largando em 16º, não achou no treino de classificação nem nos treinos livres. É uma pista que você precisa realmente de velocidade no carro, você precisa tirar a maior quantidade de downforce do carro. E a grande questão da prova é você ter um carro bom para andar atrás do carro à sua frente. Ou seja, vai vir um bloco grande de carro e você precisa acertar durante a corrida o seu carro para andar no vácuo.
Vamos conferir como está a classificação do campeonato após 5 etapas. Agora todo mundo de olho no campeonato, que agora o bicho começa a pegar. O Scott Dixon tem 161 pontos, o Ryan Briscoe tem 157 ao lado do Dario Franchitti. O Dario Franchitti que larga na pole position hoje. A Danica Patrick, que cresceu uma barbaridade desde Indianápolis, tem 139. O Hélio Castro Neves é o quinto com 136. Depois vem Dan Weldon. O Tony Kanaan, o sétimo com 122. O Rafael Matos é o 14º. O Mário Moraes, o 17º. O Vitor Meira, o 18º colocado. Mandar um abraço para o Vitor Meira, continua se recuperando depois do acidente e da herança deixada por Indianápolis. Nessa prova ele vai sendo substituído pelo AJ Foyt, 4. Vai se recuperando o Vitor Meira para, quem sabe, ainda nesta temporada, voltar a acelerar na Fórmula Indy. Já estamos com a primeira volta de apresentação. Você vai vendo ali na 12ª fila o Ryan Hunter Ray. O Bud Lazier também vai largando. O Bud Lazier, o Jacques Lazier, melhor dizendo, ele vai largando na última colocação. Está de volta à Fórmula Indy o Jacques Lazier. Nós temos no grid de largada 24 pilotos que já vão buscando o melhor aquecimento para essa largada, essa prova fantástica. Os 550 quilômetros do Texas. A Sarah Fischer também voltando à categoria, depois dela ficar em 17º lugar na Fórmula Indy, nas 500 milhas de Indianápolis. A melhor colocação na corrida mais importante da Indy. A Sarah, ela está correndo pela sua própria equipe, né? E agora tem mais combustível financeiro para fazer essa etapa de hoje. Kentucky, Chicago e também Homestead. O Jacques Lazier, que é o irmão do Bud Lazier, ele está correndo no lugar do Barrett. Você vai vendo aí o Dario Franchitti, o escocês voador, ele que venceu o grande prêmio de Long Beach, está largando na pole position com o carro da Chip Ganassi. Na segunda colocação, Ryan Briscoe. Você vai acelerando agora com a Danica Patrick. Agora você vai acelerando com o Ryan Briscoe. Você vai acelerando neste momento de novo com pole position, Dario Franchitti. Estamos próximo da largada. 2.400 metros, 228 voltas de emoção pura para você. Aí você está vendo o Dario Franchitti, Ryan Briscoe ao lado dele, depois tem Scott Dixon, Hélio Castro Neves na segunda fila, na 4ª colocação, a Danica Patrick a 5ª, na 6ª posição Mário Moraes, Rafael Matos é o 15º, Tony Kanaan o 16º. Nós temos aí uma 8ª fila só de brasileiros. Mais uma volta de aquecimento. Olha só a inclinação nessa imagem, você vê, ó, 24 graus a inclinação nas curvas para subir. Você andando a pé para subir é uma dificuldade danada. Eu nem sei se você consegue chegar do outro lado da pista. Aí você vê o Dario Franchitti, o Ryan Briscoe. Deve ser a última volta de apresentação. Na próxima já deveremos ter a bandeira verde. Olha o público. Esse circuito que custou 250 milhões de dólares, foi construído em 1995 e tem capacidade para 210 mil pessoas. É fantástico realmente o Texas Motor Speedway. Bom, próxima volta verde. Ok, a informação do Celso Miranda, escutando tudo também no rádio da direção de prova. O Hélio Castro Neves vai largando por fora, né? Temos o Dario Franchitti por dentro, Ryan Briscoe ao lado dele, depois por dentro o Scott Dixon, o Hélio Castro Neves, a Danica Patrick e lá por fora, logo atrás do Hélio Castro Neves, o Mário Moraes. Essas são as 3 primeiras filas. Já vai ganhando velocidade ali Dario Franchitti, trazendo com ele o Ryan Briscoe. Scott Dixon e Hélio Castro Neves, Danica Patrick e Mário Moraes já vão ganhar velocidade, já vai pintar a largada, já vai pintar a bandeira verde. Aí está a largada, começa o grande prêmio do Texas e já vem o Hélio Castro Neves botando uma pressão danada, enquanto que o Scott Dixon vai lutando pela segunda colocação. Já pula para 5º Mário Moraes. Excelente largada do Mário Moraes, pulando para a 5ª colocação. Lá na frente Dario Franchitti. Dario Franchitti é o primeiro colocado. Ali a Danica perdeu 2 posições na largada. É o início de prova para você aqui na Band. É a 6ª etapa do campeonato da Fórmula Indy. Ali por fora você vai ver o Thomas Scheckter, que já venceu uma prova. Você vai acelerando com as feras da Fórmula Indy.
Mário Franchitti é o primeiro, Ryan Briscoe é o segundo, Scott Dixon é o terceiro, Hélio Castro Neves é o quarto, o quinto é o Mário Moraes. A Danica Patrick voltando para a sexta colocação e o primeiro toque. O primeiro toque, a gente observa o mútuo. Milka Duno. É a Milka Duno, melhor dizendo. Tá aí a Milka Duno. Tive a impressão de 3 carros envolvidos nesta batida, hein? O Graham Rahal passando por ali também foi envolvido. Graham Rahal e a Milka Duno. Pelo menos por enquanto, né? Milka Duno, Graham Rahal, pelo menos esses aí, a gente já deu para perceber que foram envolvidos na batida. E o Ernesto Viso também, hein? São os 3 pilotos que foram envolvidos nesta batida. Aí está, Felipe Giafone. Deu para ver que realmente o Graham Rahal saiu de traseira e acabou sendo acertado. Então, naquela saída da curva 2, Theo, é bem complicado. O carro normalmente tende a sair de traseira, e bem nesse finalzinho da curva aí, a pista fica flat, bem aonde ele saiu de traseira. É onde você perde a inclinação da curva, e normalmente o carro tende a ficar, ele vem saindo de frente, e quando você está por cima, como ele estava, a hora que acaba a inclinação, o carro sai de traseira. E foi exatamente, você vê que o carro dele já vem traseiro. Ali você viu que o Graham Rahal já ficou um pouquinho para trás, ó. Ele vai aparecendo, ali vai passando o AJ Foyt quarto, o Graham Rahal vai aparecer por cima, que ele já foi ficando para trás. Então tivemos nesse acidente o Graham Rahal, a Milka Duno, que está conseguindo chegar aos boxes, e também o Ernesto Viso. 3 pilotos no início de prova. É uma corrida que a gente pode esperar realmente muitas batidas, muitos problemas. É uma corrida de sobrevivência. No ano passado, a primeira bandeira amarela aconteceu na volta número 10. Olha, ele foi perdendo velocidade, ó. Todo mundo passando. E aí vai acontecer a pancada. E dava para ver a largada perfeita do Tony, que, para variar, faz uma largada muito boa. Ele praticamente costurando os pilotos ali e ganhando posições. Estamos com... Nós temos agora o Tony Kanaan já ocupando ali. Nós temos o Mário Moraes em 5º lugar. Vamos só posicionar aqui os brasileiros. O Hélio Castro Neves é o 4º colocado. O Tony Kanaan vai ocupando a 10ª colocação. Ótima largada do Tony Kanaan. E o Rafael Matos, ele acabou ali escapando da confusão, é o Mário Franchitti é o 2º, Scott Dixon é o 3º. Piloto australiano Ryan Briscoe, um ótimo piloto, hein? Vai crescendo a cada prova da Fórmula Indy. Tony Kanaan passa em 9º, Rafael Matos é o 11º. Mário Moraes é o 8º. Uma prova interessante do Mário Moraes, hein? Já mostrou que tem um carro rápido e está num bom ritmo. Perde um pouco o contato com o pessoal da frente, mas está num ótimo ritmo, hein? Vai fazendo uma prova muito constante. O Mário, Theo, que vem fazendo desde Indianápolis, que infelizmente ele bateu logo na primeira volta, mas ele vem se mostrando muito rápido nos ovais, desde a prova de Indianápolis, e a última prova em Milwaukee já também andou muito bem. Vamos ver se hoje ele consegue um resultado bom. E dá para ver realmente que o carro vai ficando mais leve da Danica e ela vai tendo mais trabalho para levar esse carro com velocidade. Observe só o trabalho ali no volante. No começo ela já estava, vamos dizer assim, mais delicada com o volante, né? Mexia menos no volante. Agora você vê que ela vai trabalhando mais no volante. Olha o Tony aí, ó. Situação complicada do Tony. Rafael Matos e também o Robert Dumos. Rafael vai ganhando ali a 10ª colocação do Robert Dumos. É a briga que você vê lá atrás, ó. Aquele vermelho é o Dumos. Por fora o Rafael. Esse aí é o Rafael Matos. Já deixa para trás Robert Dumos. Você vê que ele teve que até reduzir uma marcha aí. Eles usam também nessa pista, como é o tempo inteiro de pé embaixo, eles usam uma marcha 5ª e 6ª, muito próximo uma da outra, para quando tem um tráfego igual eles pegaram ali, eles abaixam para a 5ª, mas é uma diferença de 100 giros só de uma marcha para outra. Aí você vê de novo o Marco Andretti para cima da Danica Patrick. Essa luta vai na 6ª colocação. Passou fácil, hein? Passou muito fácil dessa vez. Nós temos 51 voltas completadas.
Você está aqui na Band curtindo com a gente o Grande Prêmio do Texas. Marco Andretti é o 6º colocado, a Danica na 7ª, Mário Moraes é o 8º. Mário Moraes vem numa ótima toada, hein? O Deck Muto passa para a 12ª colocação, Thomas Scheckter cai para 13º. Fica a expectativa agora, essa aí é a Sarah Fischer, né? A Sarah Fischer vai ocupando a 16ª colocação, está atrás do Ed Capter. E atrás dela tem Ryan Hunter-Reay. A expectativa a qualquer momento da entrada dos primeiros colocados para troca de pneus e reabastecimento, hein? Momento importante, sempre as paradas são importantes. Já vai entrando aí o AJ Foyt, 4º. Vai substituindo o nosso Vitor Meira na equipe AJ Foyt. Aqui tem uma história interessante, o Paul Trace participou da prova de Milwaukee no lugar do Vitor Meira e depois o AJ Foyt, que você conhece bem, você pilotou na equipe dele, Felipe, disse o seguinte para o Paul Trace: olha, obrigado, você foi um ótimo piloto, mas nós não temos condições de dar um carro competitivo para você. Estamos envergonhados do carro que te demos em Milwaukee, por isso não dá para você continuar nesse momento. O que você achou da atitude do AJ Foyt? Eu acho que teve alguma coisa política ali também. O AJ, ele agora colocou o filho dele. E o AJ, eu acho que a última corrida em Milwaukee, graças a Deus o Vitor não estava lá, porque o carro estava horrível. Eu já guiei aquele carro em Milwaukee há uns 3 anos atrás e estava muito ruim também. Agora você vê que eles começam a fazer a parada nos boxes. E que é uma hora muito importante. Essa volta de entrada também conta muito a agressividade do piloto de entrar na volta, que você sai daquela inclinação da pista, e é uma hora bem crítica também da corrida. Na frente o Dan Weldon, atrás o Marco Andretti. Aí o trabalho no carro do Dan Weldon. A equipe que até o ano passado era do Vitor Meira. A Panther vai saindo ali atrás também o Marco Andretti, os dois vão saindo nesse momento. E a gente viu agora há pouco o Rafael Matos ultrapassando o Tony Kanaan. Rafael Matos nos boxes agora, hein? A Danica também vai entrando. E ela que a gente deve ver algum ajuste de asa agora. Eles vão colocar um pouco mais de asa na frente. Na hora que acabar a troca de pneu do dianteiro, olha lá, o mecânico já vai lá. Adicionou lá provavelmente uma volta de asa na frente. Vai embora a Danica. E aí o Tony Kanaan. Vamos ver se vão trabalhar na frente do carro do Tony também, ó. Não deu pra gente ver. Mas vai voltando a pista o Tony Kanaan. Mário Moraes também nos boxes. Thomas Scheckter, Sarah Fischer. E esse, o líder, Ryan Briscoe, vai entrando nesse momento. Você vê como ele vem travando o pneu ali para entrar no box. Normalmente o que acontece, Theo, os freios você não usa nessa pista, eles ficam gelados e a hora que você precisa deles, eles estão gelados. Você coloca a temperatura e a roda trava porque você não tem a temperatura ideal nos freios. Os 3 primeiros entraram, Ryan Briscoe, Dario Franchitti, Scott Dixon. Hélio Castro Neves ainda não. Aí o trabalho, Scott Dixon, Briscoe bem, Dario Franchitti e agora vai saindo o Scott Dixon. Vamos ver o momento da entrada do Hélio Castro Neves. Os pilotos da Chip Ganassi reclamando muito dos carros também saindo de frente, a exemplo do que aconteceu com o Andretti Green. Agora na Penske ninguém fala nada, os pilotos estão contentes com os carros. Vamos ver o trabalho em cima do carro do Hélio Castro Neves. O Roger Penske acaba de adquirir a Saturn, um dos braços da General Motors. Vai voltando a pista o Hélio. O Hélio já reclamava do carro saindo de traseira, hein? Exatamente, deu para ver ali que eles tiraram meia volta na asa dianteira do Hélio. Ed Capter, no detalhe para você. Na próxima passagem vamos ver a situação do Hélio Castro Neves. Ele que parou uma volta depois dos primeiros colocados. E aí você vê o trabalho mais uma vez no carro do Jacques Lazier. Vai entrando aí o Ed Capter. A equipe vai sinalizando para ele, ele vai chegando e vai fazendo a sua parada. E o que é fácil de reparar aí, até a hora que você vê o mecânico desse que troca o pneu, se ele mexer na asa dianteira ali, do jeito que ele mexeu ali, ó, ele tirou, ele mexeu o sentido ao contrário do relógio, então ele está tirando a asa dianteira, isso é porque o carro está saindo de traseiro. Olha, não deve ter mudado nada. Vamos esperar a próxima passagem, mas o Ryan Briscoe, com a entrada do Ed Capter, volta a ser o líder, Dario Franchitti o segundo, Scott Dixon o terceiro, o Hélio Castro Neves o quarto. Vamos ver. Não, agora o Dario Franchitti me parece que já vem à frente, hein? Não, o Dario Franchitti está um pouquinho mais atrás, ó. Aí você vê o Ryan Briscoe em retardatários.
Dário Franchitti, Scott Dixon, Hélio Castro Neves, Dan Weldon, Marco Andretti, Danica Patrick, Mário Moraes é o 8º, Rafael nono, o Tony na 10ª colocação. Aí está, Briscoe, Franchitti, Dixon e Hélio Castro Neves. São os 4 primeiros colocados. Vamos ver a atitude do Dário Franchitti. Colando ali em cima do Ryan Briscoe. Vai deixando para trás mais um retardatário, é o Thomas Scheckter. E já venceu uma vez nesse circuito do Texas Motor Speedway. 63 voltas completadas. E agora você volta a ver essas faíscas saírem, é tanque cheio, o carro volta a bater no chão, então é normal essas faíscas saírem do carro. Emoção à flor da pele, a vida real, nua e crua na tela da sua TV. E24, neste domingo, 8 da noite. Não é ficção, hein? É realidade aqui na Band. Esse é o Tony Kanaan, vai ocupando a 9ª colocação. Ele está à frente do Rafael Matos, que é o 10º colocado, e atrás do Mário Moraes, que é o 8º. Então o 8º é brasileiro, o 9º é brasileiro, o 10º também é brasileiro. Aí o Tony. O visual dá para ver se botou alguma coisa no carro dele, Felipe? É difícil falar, Theo. Eu acho que ele colocou mais asa dianteira. Então ele está numa posição agora que ele precisa realmente esperar, de repente, até uma bandeira amarela para reaproximar dos pilotos da frente, para ver se ele tem condições de brigar com o pessoal lá na frente. É pouco numa corrida longa, num circuito como esse, mas o Hélio Castro Neves ganhou 6 décimos na parada. Aquela história dele ficar mais uma volta na pista, ele estava 2,3 atrás. E na última passagem, isso do líder, na última passagem ele passou 1,7 atrás. E aí vai botando pressão o Scott Dixon em cima do Dário Franchitti. Uma briga da Chip Ganassi, uma briga que vai na 2ª colocação. E o Briscoe tem mais retardatários. Olha o Hélio ali, ó. Já aparece o carro do Hélio, ó, mais próximo do Scott Dixon. Na volta passada, 7 décimos atrás. Vamos ver agora. E não escapa, hein? Não escapa o Ryan Briscoe porque tem retardatário. Ele fica preso ali, o líder da prova. Você vê, ó, fica num sanduíche. Esse é o helicóptero por fora. E você vai acelerando com o líder Ryan Briscoe. O Hélio já passou 5 décimos na volta passada com relação ao Dixon. Vai chegando o Hélio Castro Neves. Ele que virou em 212 milhas, o Hélio agora é o mais rápido da pista. Ali você vê o Marco Andretti. Um pouquinho mais atrás o Dan Weldon. Vamos ver na passagem agora o Hélio, se ele continua tirando a diferença para o Scott Dixon. Mário Moraes é o 8º, Tony Kanaan é o 9º. Rafael Matos é o 10º. Ele já vai se mandando. Olha o Hélio, ó. Olha o Hélio como vem muito próximo do Scott Dixon. Já se mandou o Dário Franchitti, aquele azul. Ali o Scott Dixon. Coladaço nele, Hélio Castro Neves. Lutando pela 3ª colocação. Que dificuldade do Ryan Briscoe. 11 retardatários. Alex Tagliani. Luta para trás também. Vamos para 70 voltas. Daqui a pouquinho vamos atingir 1/3 desta fantástica prova, o Grande Prêmio do Texas. Já se livrou dos retardatários. Deixou a confusão agora para o Dário Franchitti e o Ryan Briscoe. O Hélio está 4 décimos só atrás do Scott Dixon. Vai tirando, aos pouquinhos vai chegando o Hélio. Mário Moraes é o 8º, atrás da Danica Patrick, que é a 7ª. O Tony Kanaan é o 9º, Rafael Matos é o 10º. A próxima etapa da Fórmula Indy no dia 21, também no sábado, né? Grande Prêmio de Iowa. Aí você vê que os pilotos que estão sendo ultrapassados retardatários, eles estão deixando o lado de fora aí para os pilotos mais rápidos, justamente para eles tentarem não tomar essa volta, que é muito importante. Eles estão tomando uma volta e é aquela famosa briga também, né, Theo, de você não ficar uma volta atrás aqui, que é uma pista rápida, uma pista que você vira em 24 segundos de média aí, em uma volta. Então você vê o Tony tá quase tomando uma volta e ele que é o 9º colocado, ele tá aí acho que, se eu não me engano, a 17 segundos do primeiro. Então o Tony está numa briga também de tentar se manter na volta do líder. Esse é um ponto, hein? Esse é um ponto importante demais. O Rafael Matos está 17 segundos atrás do líder, 17,2. O Tony é 17 segundos. Enquanto que o Mário Moraes, vamos ver agora, vai passar o Mário nesse momento. Isso é muito importante. Tomar uma volta, a situação se complica. Vai passando o Mário Moraes ali, está 16 segundos.
se a volta está sendo completada em 24 segundos, é muito importante aumentar o ritmo, porque vamos ter troca o quê? Daqui umas 50 voltas, isso se não tivermos nenhuma bandeira amarela, daqui a 50 voltas a próxima troca. Então a situação fica complicada realmente para o Rafael e para o Tony. É impressionante o ritmo dos 4 primeiros colocados. E é uma prova que os pilotos vão deixar para brigar realmente no final dela. Agora eles já acharam o ritmo do carro, já estão acertando o carro, então eles não vão arriscar muito nesse ponto da prova. Eles estão tentando aí guardar o finalzinho, arriscar o que der no finalzinho. É muito importante não tomar a volta, hein? Rafael, Tony e Mário Moraes. Já vai para cima o Scott Dixon para ganhar a segunda colocação do Dario Franchitti. E ali atrás já aparece o Hélio Castro Neves, hein? Aí você está observando o Scott Dixon, segundo colocado. Ele está 1,7 atrás do Ryan Briscoe, que é o primeiro. Vai se livrando do Ed Carpenter. Olha o Hélio chegando em cima do Dario Franchitti. Já vai lutar pela terceira colocação. 76 voltas completadas. Já passamos de 1/3 da prova. Aí você vê o Scott Dixon tendo dificuldades mais uma vez para deixar o retardatário para trás, que é o Ed Carpenter. O Mário Moraes passa em 8º e começa a ser pressionado pelo Tony. Está 3 décimos atrás só ao Tony, enquanto que o Rafael Matos, que é o 10º colocado, ele está atrás do Tony Kanaan, também 3 décimos. Esse é o Dario Franchitti. Largou em primeiro, é o 3º colocado. A volta mais rápida, 341 km por hora de média. Você viu ali uma troca de marcha dele, a hora que você vê aquelas luzinhas do painel ficando amarela e vermelha, a hora que chega na vermelha é a hora de trocar uma marcha. E agora ali na mão esquerda dele, ele mexendo na barra do carro, justamente para acertar o carro nessas condições, que é andar no vácuo para tentar ultrapassar o retardatário. Então a equipe Chip Ganassi comunicando aos seus pilotos aí que é ideal que eles fiquem o mais próximos possíveis nesse trecho da prova para economizar combustível, trabalhar bem junto, ficarem próximos para nesse trabalho economizar combustível pelo menos até a próxima parada, por volta da volta de número 110. 110, em 110. Então a perspectiva da próxima parada, claro, se não pintar nenhuma bandeira amarela. Fórmula Indy 2009, a fórmula da emoção. Vanish White líquido, seu tira-mancha seguro para um branco perfeito. Ryan Briscoe é o primeiro, Scott Dixon é o segundo, Dario Franchitti é o terceiro, Hélio Castro Neves é o quarto, Marco Andretti é o quinto, Dan Weldon na sexta colocação, a Danica Patrick é a sétima, Mário Moraes o oitavo, Tony Kanaan é o nono, Rafael Matos é o 10º. A diferença do Rafael para o Ryan Briscoe, 19 segundos. Olha, nesse ritmo aí, tem pista livre o Ryan Briscoe, ele vai colocar uma volta em cima do Rafael Matos. E se chegar no Rafael, vai chegar no Tony. E pode chegar também em cima do Mário Moraes. Porque nós temos o quê? Temos aí 29 voltas para a próxima parada. Nesse ritmo, ele vai encostar antes de 29 voltas. Ryan Briscoe, que ele está virando 211 milhas sozinho, de cara para o vento, como a gente costuma dizer, ou seja, não tem ajuda de vácuo nenhum na frente, então ele está com o carro muito bem acertado, e o Hélio deve estar com o carro tão bom quanto, só que o Hélio se encontra ali engarrafado atrás de alguns pilotos. E foi até o único carro que não sofreu qualquer ajuste, o carro número 6 do Ryan Briscoe, líder da prova. Ali o Hélio já cola em cima do Dario, cola em cima do Scott Dixon. Lá na frente o Ryan Briscoe abriu 3,5 aí com esse retardatários, deixando para trás, vai fazendo a festa o Ryan Briscoe. Ficar de olho aqui na passagem do Rafael Matos com relação à diferença do Ryan Briscoe, isso é muito importante. Aí você vê o Tony, ó. Vai chegando ali o Tony em cima do Mário Moraes. Vai lutando o Tony pela 8ª colocação. Uma briga brasileira. E vai chegando também o Rafael Matos. 20,7 é a diferença do Rafael Matos para o Ryan Briscoe. Ele vai virando aí 24,8. 4 segundos, vai encostar aí, hein? E encostando no Rafael, vai encostar no Tony e vai encostar no Mário Moraes. 84 voltas completadas. Esse é o Marco Andretti lutando agora pela 4ª colocação com o Hélio Castro Neves. O Hélio vai se aproximando também do Dario Franchitti. Cresce na prova o Marco Andretti. Cresce também o Hélio. Tenta colocar por dentro. Vai lutando pela 3ª colocação. É ótima a posição do Hélio Castro Neves, hein? Colocando por dentro. Complicando a vida do Dario Franchitti.
vai assumindo a terceira posição o Hélio Castro Neves. É o terceiro colocado e lá na frente, muito próximo, está o Scott Dixon. Importante, porque deixa o ataque agora do Marco Andretti para cima do Scott Dixon. Passou e abriu um pouquinho, hein? Abriu um pouquinho, vai lutar pela segunda colocação. Os carros da Penske parecem estar muito bem acertados. O Ryan Briscoe está indo embora sozinho e o Elinho vai ser uma briga, está aparecendo agora dos carros da Penske. Ryan Briscoe virando em 24.8. O Hélio Castro Neves virou 25.1. Isso com tráfego, enquanto que o Scott Dixon virou 25.1 também. Olha o Dário, hein? Volta a ameaçar o Hélio. Ali o Hélio tá... O jeito que o Hélio ultrapassou o Dário foi do mesmo jeito. Os dois pilotos da frente ali do Hélio, eles estão se... dificultando o problema aí pro Hélio. E eles acabam tirando o ar da asa dianteira do Hélio e fica difícil a ultrapassagem. Agora o Hélio conseguiu uma linha por fora, então ele vai embora. A diferença do Briscoe para o Scott Dixon é de 5.7. Do Dixon para o Hélio, 3 décimos. Alex Tagliani como retardatário. Aí o Dário Franchitti deixando para trás o Tagliani. O Hélio vai buscando a aproximação cada vez maior em cima do Scott Dixon. Vai lutando pela segunda posição. Dário Franchitti é o quarto, Marco Andretti é o quinto, Dom Helder é o sexto, Danica Patrick na sétima posição. É muito bom ter você aqui na Band, curtido com a gente esse final de sábado mais gostoso, com a emoção pura da Fórmula Indy em sua sexta etapa. 90 voltas completadas. 22.8 o Rafael para o Ryan Briscoe. Nesse ritmo aí, em 10 voltas, o Briscoe parte para cima do Rafael, para colocar uma volta em cima do piloto brasileiro. Aí o líder, Ryan Briscoe. Completa mais uma volta, 24.8. Parece um relógio, o Briscoe. Vamos ver o Scott Dixon. A última passagem virou em 25.1. 25.1 de novo. Hélio Castro Neves, 25.1. 25.1, Dário Franchitti. A diferença é de 6.6 do Briscoe para o Scott Dixon. O Tony continua atrás do Mário Moraes na nona colocação. 1 décimo só do Mário Moraes. Ali passando o Marco Andretti. É o quinto colocado. Largou em oitavo, ocupando a quinta colocação. Melhor volta em 342 km de média por hora. Ali o Marco, ó. Quando botava pressão em cima do Dário Franchitti. Ali você vê que ele saiu de frente, ele tentou a linha de fora, mas como ele já estava atrás de um carro, ele saiu bastante de frente, quase chegou no muro lá, deu sorte de não bater. Com a pista livre, Ryan Briscoe é o mais rápido neste momento, pelo menos 3 décimos com relação aos seus adversários. A Danica está a 3.8 atrás do Dan Weldon, na luta pela sexta colocação. Vamos ver aí a aproximação do Briscoe com relação ao Rafael Matos. Aqui a cerca de 15 voltas, a segunda parada para troca de pneus e reabastecimento. Já deixando para trás aí Hideki Muta. Agora o próximo é o Rafael Matos, hein? O próximo é o Rafael Matos, está ali, ó. E o Tony vai buscando a oitava colocação em cima do Mário Moraes. Ali o Tony já passa. O Rafael agora fica na alça de mira do Ryan Briscoe. Se tomar uma volta, se complica e muito. Isso não é comum. O Ryan Briscoe, ele está conseguindo andar muito rápido, sozinho. E está com o carro muito bem acertado. E você vê, ele está dando volta em cima agora do Tony. Vai estar muito próximo do Tony e do Rafael. Então é uma pena para o Tony. Ele tem que torcer aí para uma bandeira amarela. Rafael já fica para trás. Já toma uma volta o Rafael. O próximo agora é o Mário Moraes. O Tony é o oitavo colocado. Aí depois tem muito terreno para encostar na Danica. Cadê? O Tony já foi embora. 96, se parar com 110 voltas, claro que parar pode voltar na mesma posição. Mas uma parada sempre que é uma expectativa. Olha como vai embora ali o Mário, ó. Já aumentou o seu ritmo o Mário. Já deve ter sido avisado, ó, o homem está aí atrás. Acelera porque senão vai tomar uma volta. E vai embora o Mário. O Tony também. 97 voltas completadas.
Então, o que impressiona é o fato do Ryan Briscoe não se comunicar, não falar nada no rádio com a Penske, e ter um carro que se desenvolve tão bem, com o tanque cheio depois do pit, agora com o tanque mais vazio e também com o pneu mais desgastado. Ele continua em silêncio, aprovando o acerto que foi decidido lá no começo da prova. É um carro rápido em todas as situações, né, Felipe? Com tráfego, sem tráfego, com tanque cheio, com tanque vazio, com pneu novo, com pneu velho. É impressionante realmente. Com certeza. E quando você não ouve nada no rádio, quando o piloto está mudo, é sinal que está bom. Porque quando o carro está ruim, com certeza você sempre está reclamando ou trocando ideia com a equipe para melhorar o carro para a próxima parada. Então, se está mudo o rádio, Celso, é que ele está com um carro muito bem acertado. Vamos sentir, vamos acelerar um pouquinho com ele, com o líder da prova, o australiano Ryan Briscoe. Olha como ele mexe pouquíssimo no volante e bota uma pressão danada em cima do Mário Moraes, hein? Para colocar uma volta em cima do Mário Moraes. Já colocando por fora. Passa de passagem. O Mário tenta ali forçar uma barra, vai lá fora, mas já vai embora o Ryan Briscoe. O próximo agora na alça de mira está Tony Kanaan, o oitavo colocado. Com 101 voltas, o líder já vai colocando uma volta em cima do oitavo colocado. Que prova fantástica, agressiva do Ryan Briscoe. Não só ele, mas como os primeiros colocados, ó. O Mário Moraes aí, ó. É o nono, largou em sexto. Vê que a melhor volta dele, 339 km por hora. Vai ficar difícil pro Tony, hein? Ele já vem atropelando o Ryan Briscoe. Já pega o vácuo, já vai embora. O Tony que vai deixar o lado de fora também pro Ryan Briscoe. Dificultar um pouco o traçado aí, diferente do que às vezes em algumas categorias que você é obrigado a deixar ultrapassar o líder. Aí você tem que facilitar, mas você não é obrigado a deixar passar, mesmo porque a volta é muito curta, então o Tony está tomando uma volta, mas ao mesmo tempo está na briga. No oval não tem aquela história da bandeira azul, né, Felipe? Eles recebem uma coordenada de que você não pode atrapalhar muito, mas normalmente não tem essa aí. Se você puder dificultar, você dificulta. Mas no caso ali, nessa pista, você não tem muito o que fazer, que pela inclinação dela, o piloto coloca por fora que estiver mais rápido e não tem como você fechar a porta. AJ Foyt, quarto na troca de pneus e reabastecimento. O Tony toma a volta o Tony. O Hélio Castro Neves é o terceiro, está 4 décimos atrás do segundo colocado. A expectativa agora da entrada dos primeiros colocados. Temos 105 voltas completadas. Interessante que tivemos só uma bandeira amarela no início da prova, hein? Apenas uma bandeira amarela. Uma corrida alucinante, o Grande Prêmio do Texas. E o primeiro colocado já coloca uma volta em cima do oitavo. Ele vai ter que caminhar um pouquinho para chegar na Danica. Já entra para a troca de pneus e reabastecimento. O Tony também já entrando. E Deck Muto vem à posição, como também o Roberto Tumbos. Isso porque o Rafael Matos vai para os boxes. Aí está o piloto brasileiro da Luxor Dragon. Ali você vê o escapamento que mudou para esse ano, o lugar do escapamento, onde está saindo aquele fogo, mudou a posição. Vai chegando também ali o Marco Andretti e o Dom Eldon. Marco Andretti atrás, Dom Eldon na frente, já voltando à pista o Rafael Matos. Olha a disputa aí dentro dos boxes. Aí você vai observando o trabalho em cima do Mário Moraes. Olha lá o escapamento, olha o fogo saindo ali, ó, do escapamento do Mário Moraes. E esse aí o Tony. Já os primeiros colocados entrando na troca de pneus e abastecimento. Olha a Danica. Vamos ver. Olha que barulho bonito. É uma sinfonia. 108 voltas completadas. Agora a expectativa com relação ao Ryan Briscoe, Scott Dixon, Hélio Castro Neves e Dario Franchitti. O Hélio foi o último a parar. Essa hora onde a Danica está é muito complicada. Essa saída de box é bastante ondulada e é uma hora crítica também da corrida. De você de pneu frio sair do box tão ondulado como é aí no Texas.
Quanto tempo demora para o pneu se aquecer para você voltar a acreditar que o carro está como antes da parada, Felipe? Como você sai com o pneu novo, aí você vê, ela acabou de sair do box, ela já está de pé embaixo. Você tem que acreditar. O único problema, o maior problema que você tem aí com os pneus novos, a calibragem do pneu ainda está baixa. Então o carro, além de tanque cheio e calibragem baixa, ele tende a bater bastante no chão. Então é você realmente perder o carro com o pneu ligeiramente murcho pela calibragem baixa que sai dos boxes. Então você tem que confiar aí que o carro não vai bater muito forte, você vai perder o controle. Aí a equipe Newman Haas em cima do carro do Robert Combo, o holandês, vai voltando à pista. No domingo, dia 14, a fantástica Fórmula Truck, a etapa de Goiânia. Você vai curtir aqui na Band a partir da 1 da tarde. Olha o Scott Dixon. Dos primeiros, foi o primeiro a entrar nesta segunda troca de pneus e reabastecimento. E você vê, Theo, que o pessoal que está mais para frente gasta menos combustível. Isso porque o carro está mais bem acertado, você fica menos, bombando menos o acelerador e você consegue economizar mais combustível. Vamos chegando à metade da prova. Aí o Dario Franchitti. Na pista ainda Ryan Briscoe e Hélio Castro Neves. Os dois pilotos da Penske. Os dois da Chip Ganassi já entrando. O Scott Dixon e o Dario Franchitti. O trabalho preciso dos mecânicos. Esse pneu aí pesa uma barbaridade, principalmente os traseiros. E vai chegando aí o líder da prova, australiano Ryan Briscoe. Vamos observar direitinho o trabalho no carro dele. Você vê que ninguém encostou na asa dianteira dele, está com o carro muito bem acertado, era aquilo que o Celso estava falando. E o Hélio Castro Neves continua na pista. Deve entrar agora, exatamente. Tá aí o Hélio. Era o terceiro colocado antes desta parada. Vamos atingindo a metade do Grande Prêmio Texas. 225 quilômetros de prova. Vamos ver se o pessoal vai mexer na frente do carro ali do Castro Neves. Ninguém mexeu. Acho que foi meia volta só pelo que eu vi aqui, acho que pela asa dianteira, a asa dianteira direita ali, eles deram meia volta nela. Na próxima volta vamos sentir como ficou a classificação. O Hélio se deu bem na primeira parada. Ed Carpenter agora também está nos boxes. Briscoe primeiro, Castro Neves vai passando ali em segundo, Dixon terceiro, Dario Franchitti é o quarto. Só vê a diferença na próxima passagem do Briscoe com relação ao Hélio Castro Neves. Agora vem a correção, né? O Scott Dixon é o segundo, o Hélio Castro Neves é o terceiro, o Dario Franchitti é o quarto. Se deu muito bem o Briscoe na parada. Pelo menos neste momento aqui o computador indica 8 segundos e meio a diferença do Briscoe para o Scott Dixon. Do Dixon para o Hélio Castro Neves, 6 décimos. Do Dario Franchitti para o Hélio Castro Neves, 1 segundo. 8 segundos que nessa pista é uma eternidade, é praticamente um quarto da volta na frente do segundo colocado. Aí você vai observando o Hélio Castro Neves botando pressão em cima do Dixon. Vai lutando pela segunda posição, quem sabe, né? Se pular para a segunda posição pela pista livre, o Hélio pode começar a tirar essa vantagem do Briscoe. E é isso que ele vai tentando fazer, ó. Já coloca de lado o Hélio Castro Neves. Já vai para ganhar a segunda colocação. Lado a lado, Dixon e Castro Neves. Hélio e Scott. Lá fora, o Hélio Castro Neves para ganhar a segunda posição. Hélio Castro Neves é o segundo colocado. Vamos ver agora, com a pista livre, o que faz o brasileiro para se aproximar do australiano Ryan Briscoe. E esse aí o Dario Franchitti, que é o quarto colocado. Então temos agora o Ryan Briscoe na última volta virou em 24.8, o Hélio 24.7. Foi mais rápido mesmo buscando a ultrapassagem. Tem retardatários aí o Briscoe, um ótimo momento para o Hélio Castro Neves. A volta do Briscoe, 24.8. Vamos ver a passagem do Hélio Castro Neves. Vai passando 24.7, vai tirando, aos pouquinhos, mas vai tirando. O Dixon é o terceiro, o Dario Franchitti é o quarto, o Marco Andretti é o quinto, o sexto é o Dan Weldon, a Danica Patrick na sétima colocação, o Tony Kanaan é o oitavo, você vê o Tony ali, ó, tem uma volta com relação ao líder Ryan Briscoe, Mário Moraes é o nono, o décimo Hideki Muto, Rafael Matos é o 11º.
Fórmula Indy 2009, a fórmula da emoção. Cartão Ipiranga, peça já o seu. 120 voltas completadas. Já passamos da metade da prova. 8,6 é a diferença. Na última volta o Briscoe 24,9, o Hélio 24,7. Já completa mais uma volta o Briscoe 24,8, o Hélio 24,7. Vai tirando aos poucos, mas vai tirando. Só que agora o Hélio tem retardatário e o Dixon se aproxima, ó. O retardatário é exatamente o Rafael Matos. Ele tenta colocar por dentro, ó. Vai deixando para trás o Rafael. Tem dificuldades. Fica o nosso convite para você neste domingo, meio-dia e meio. Começando mais cedo, Band Esporte Clube. Papo de boleiro com Fernando Fernandes. Gol, grande momento do futebol com Milton Neves. Antecipando tudo da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, claro, também aqui na Band. Com o jeito Band sempre mais gostoso. Você vai curtir Avaí e São Paulo. Com Nivaldo Prieto, Osmar de Oliveira, Godoy, o Cleiton Ramos, o Luiz Ceará. E também Esporte Flamengo. Temos ao lado o Sérgio Noronha, Sandro Gama e Fábio Lucas Neves. A partir das 3h30 da tarde, Campeonato Brasileiro. Depois, o terceiro tempo com Milton Neves. Esse aí é o Scott Dixon. Vai lutando ali com o Marco Andretti. O Marco Andretti já passou o Scott Dixon. Ele vai tentando recuperar essa posição. Você viu agora ele mexendo um pouco aí até no painel, no volante ali com o dedo. Às vezes isso aí ele pode estar mudando de página ali, então você pode ter todas as informações do carro. Você pode ter até a pressão do pneu, você pode ter no painel, se você escolher, dependendo do jeito que você se acertar com o seu engenheiro. O que você quiser, você pode estar ali no painel, que a gente não consegue ver perfeito ali, só aquelas luzinhas vermelhas ali, mas o piloto tem uma visão completa de posição, de velocidade, temperatura de pneu, temperatura não, pressão de pneu e temperatura de motor, do funcionamento inteiro do motor do carro. Em cima do que você disse, sempre a gente fala que o automobilismo de competição é um laboratório para a indústria automobilística. Então, em cima, porque a Fórmula Indy, ela foi a primeira a ter esse sistema de você checar a pressão do pneu do carro, principalmente por causa das 500 milhas de Indianápolis. Em cima disso, alguns carros, hoje também, carros de passeio, já tem no painel a pressão do pneu, que é muito importante, porque aí você sabe exatamente o momento certo de calibrar e quanto você precisa colocar. E às vezes também por segurança, isso tudo começou, até toda a informação que o piloto tem, também o pessoal na equipe que fica ali nos boxes também tem. E eles têm um alarme, Theo, num computador que fica os engenheiros olhando, que se se algum dos pneus cai de uma certa pressão que começa a ficar perigoso, esse alarme pisca na tela do engenheiro e ele manda o piloto entrar. Ryan Briscoe, o primeiro colocado. A última volta, 24,9. O Hélio Castro Neves, 24,7. O Hélio perdeu tempo consertando atalhos. 8,6 é a diferença do Briscoe para o Hélio Castro Neves. O Hélio tem só 2 décimos de vantagem para o Dixon, que é o terceiro. E o Dixon para o Marco Andretti, 9 décimos. O Marco Andretti deixou bem para trás o Dário Franchitti na última volta, hein? 7 décimos. O Tony vai ocupando a 8ª colocação. Mário Moraes é o 9º. Rafael Matos é o 11º. Você vai observando o Mário Moraes sendo muito pressionado pelo Hideki Muto. Essa briga vale a 9ª colocação. 130 voltas. Estamos agora a 98 voltas do final da prova. Agora, impressionante que numa pista como essa, uma pista com tanta velocidade, com tanta inclinação, só tivemos uma bandeira amarela até agora. No ano passado, Theo, a gente teve aproximadamente 5, aliás, exatamente 5 bandeiras amarelas até a volta de número 60. E aí, 2 bandeiras amarelas na volta 213 e depois na última, na 223. No final da prova, as bandeiras amarelas foram provocadas por pilotos estreantes, como Henrique Bernoldi e o próprio Ryan Hunter-Reay, que estava começando a enfrentar os desafios dos ovais na Indy.
Celso, a perspectiva que a próxima parada sem amarela seria aí nas 180, 190? 167 a perspectiva para Dario Franchitti, que parou na volta 112, um pouco antes para o AJ Foyt, que serve de marco para todos nós, para a gente saber o início da janela de pit stop, porque ele tem sido o primeiro a procurar os pits. Procurou na volta 53 e também na volta 104. Essa é a Danica Patrick, vai ocupando a 7ª colocação. Não tomou volta do líder, não. A Danica, nesse momento, está 14,6 atrás do Ryan Briscoe. O Tony Kanaan, que é o 8º colocado, aí sim, este já tomou uma volta do líder. Olha, a gente observa aqui, volta a volta, o Ryan Briscoe tem o mesmo, ou melhor dizendo, o Hélio Castro Neves tem o mesmo ritmo do Ryan Briscoe. Tendo o mesmo ritmo, fica difícil você descontar 8 segundos,7, 8 segundos,8, 8 segundos,6. E ali vai tomando o Hélio Castro Neves, ó, vai sendo ultrapassado pelo Scott Dixon. Vai se mandando ali o Scott Dixon, já é o 2º colocado. E o Hélio Castro Neves cai para a 3ª colocação. Então eu dizia, antes dessa ultrapassagem, agora a gente tem que começar a observar de novo o que está acontecendo. O Hélio virou uma volta muito ruim, em 25,5. De repente teve que tirar o pé, mas uma volta muito ruim. Mas naquele ritmo, era difícil tirar 8,7, 8,8. Então teria de torcer para uma bandeira amarela para todo mundo se juntar. Vamos ver o que aconteceu? Olha aí, Felipe. Provavelmente ele saiu de frente ali naquele ponto e teve que tirar bastante o pé e não teve como segurar o Scott Dixon. Já virou agora 25,0, né? Enquanto o Dixon virou 24,8, o Briscoe 24,9. Voltou para um ritmo forte o Hélio Castro Neves. Só que vai sendo pressionado pelo Marco Andretti. Você está aqui na Band curtindo com a gente o Grande Prêmio do Texas. É muito legal ter você com a gente nesse finalzinho de sábado. Daqui a pouquinho, hein? Você viajando com o Datena numa aventura pela Amazônia. Tudo sobre a maior floresta do planeta. No coração do Brasil, já já. Daqui a pouco, logo após a emoção pura da Fórmula Indy. E vem aí o Festival de Parintins. Fechando o seu junho com essa festa fantástica em plena Amazônia. E claro, a Band lá mostrando tudo para você. Marco Andretti cresce na prova, passa a ser o 3º colocado, Hélio Castro Neves, o 4º, hein? Por outra volta ruim, 25,3. Fórmula Truck, sem ser esse domingo, outro, a etapa de Goiânia. Mais de 40 mil pessoas, com certeza, no Autódromo Internacional de Goiânia. Que tem a promessa, e a gente espera que seja cumprida, para o 2º semestre passar por uma reforma ampla, precisa. O pessoal de produção da Truck está lá trabalhando para deixar o autódromo um pouco melhor para pilotos, patrocinadores e torcedores. Com certeza vai ser uma festa lindíssima na 4ª etapa. Nosso Felipe Giafone vai liderando o campeonato. Segundo o Valmir Benavides, o 3º o Renato Martins, o 4º o Wellington Serino. São os 4 primeiros colocados da Fórmula Truck. E depois em junho, a etapa de São Paulo com uma grande novidade, a presença da categoria Top Race Argentina, uma festa lindíssima. Vamos fazer no Autódromo de Interlagos em junho. E claro, você curtindo tudo aqui na Band. O Marco Andretti é que cresce, hein? Você vê ali que ele já passou o Dixon, já passou a ser o 2º colocado. Vem fazendo voltas rapidíssimas o Marco Andretti. Cresce, isso antes de mais uma parada para troca de pneus e reabastecimento. Vamos ficar de olho no garoto Marco Andretti. O que me chama a atenção é o Tony não ter o mesmo acerto dos parceiros de equipe, tanto a Danica como o Marco. O Celso pode até estava em Indianápolis praticamente o mês inteiro lá, acompanhou a dificuldade que o Tony estava tendo com o carro dele. Ele andava no carro dos parceiros de equipe para até acertar. O Tony, que normalmente é a pessoa mais indicada aí da equipe para acertar os carros, e não está achando um acerto ideal no carro dele. É uma grande reclamação dele, inclusive, porque esse chassi, como a gente dizia, é o chassi que ele usou e rejeitou em Indianápolis. Ele teve vários problemas, mas a equipe Andretti Green não teve tempo, inclusive, para fazer uma checagem minuciosa nesse chassi, para saber exatamente qual era o problema dele. Ele teve de voltar a usar esse chassi, que por enquanto imaginava-se não seria usado mais, por conta dos acidentes, tanto em Indianápolis quanto em Milwaukee, quando ele teve um princípio de incêndio. 142 voltas completadas. Daqui a pouquinho, abrindo a janela para mais uma parada para troca de pneus e reabastecimento. Por enquanto, é o Grande Prêmio Texas mais rápido. Se a gente pode falar assim, nessa história de 20 provas a partir de agora,
e Grande Prêmio do Texas. Só uma bandeira amarela no início da prova, quando tivemos o acidente do Ernesto Viso, Graham Rahal e Amilcar Duno. Só esses 3 pilotos não estão na corrida, hein? Apenas 3 abandonos. 21 feras acelerando. Esse é o líder, australiano Ryan Briscoe. Que ritmo do Ryan Briscoe, hein? Colocando 10 segundos em cima deste aí, o Marco Andretti. Ó, largou em 8º, é o 2º colocado. A volta mais rápida dele, 342,4 km/h. Scott Dixon é o 3º, Hélio Castro Neves é o 4º, Daniel Franchitti é o 5º, Dan Helder é o 6º, a Danica Patrick na 7ª colocação, Tony Kanaan é o 8º, Hideki Muto é o 9º, Mário Moraes é o 10º, Rafael Matos é o 11º. Você vê que a linha do Marco Andretti é um pouco diferente, ele está andando mais alto do que o resto. Você vê que ele não vai até lá embaixo. Agora, nesse momento, é realmente para poder ultrapassar, mas ele acertou o carro dele para andar mais alto. Isso, normalmente, o carro, quando ele deixa o carro um pouco saindo de traseira, ele é obrigado a fazer essa linha mais alta para não deixar o carro virar ao contrário, realmente. E ele se acertou nessa linha e está andando muito rápido. 24,8 a última volta do Ryan Briscoe e 24,8 também do Marco Andretti. Pois é, Theo, e a equipe Andretti Green conversa com o Marco Andretti e ele já acertou para andar exatamente nessa parte de cima. Nos últimos ajustes que eles fizeram foi exatamente para procurar andar nesse lado da pista, que é onde o próprio piloto se sente mais confortável. Para eles é uma chance, inclusive, de chegar a tirar os 10 segundos que separam agora do Ryan Briscoe. 147, hein? Vamos ficar de olho aí no AJ Foyt, 4º, que daqui a pouquinho entra para a sua parada para a troca de pneus e reabastecimento. A diferença de você andar baixo, como está andando o Ryan Briscoe, que é beliscando essa linha branca ou alto, realmente o carro, você tem que acertar o carro diferente para andar essas duas linhas. Normalmente, quando você está mais alto, é aquilo que eu estava falando, você tem que deixar o carro mais traseiro. A vantagem que é? Quando você está mais alto, você tem que virar menos o volante. Então, o carro ele perde menos aderência na pista. Baixo, você corta caminho, você faz um traçado mais curto, mas você vira mais o volante para andar baixo assim. Então, realmente vai do acerto que o piloto faz para o carro naquela condição. E aí, Theo, tem outra coisa que está todo mundo discutindo aqui, que é a questão também da economia para o finalzinho da corrida, né? Já que nesse ritmo de prova eles deveriam parar mais uma vez apenas, mas aí para alguns pilotos, pelo cálculo que se fez aqui até agora, para alguns pilotos vai ficar no limite. Portanto, essa questão aí do lado que eles estão escolhendo para andar na pista, para ter mais economia ou menos importante para o final da prova. Amarela. Bandeira amarela, hein? Bandeira amarela é a segunda. 151 voltas completadas. A bandeira amarela. E aí aquela história que o Celso falou, né? Economia de combustível. Eu não sei se o Hélio Castro Neves começou a pensar nisso. Vamos ver o tempo dessa bandeira amarela. Não acredito que vai ser uma bandeira amarela longa, porque eu não vi ainda nenhum acidente. Deve ser sujeira na pista. Exatamente, Theo, detritos na pista. Então deve ser uma bandeira amarela muito curta, rápida, e aí vai na tática de cada equipe. Ryan Briscoe é o primeiro, Marco Andretti é o segundo, Scott Dixon é o terceiro, Hélio Castro Neves é o quarto, Dario Franchitti é o quinto, Dan Helder é o sexto, Danica Patrick na 7ª colocação, Tony Kanaan é o 8º, Hideki Muto é o 9º, Mário Moraes é o 10º, Ed Carpenter é o 11º, o Rafael Matos na 12ª colocação. Vamos ver aí a atitude da Penske, da Chip Ganassi, da Andretti Green, o momento de chamar os seus pilotos. Claro, todo mundo deve entrar junto, a não ser que um piloto aí tenha muito mais combustível do que o outro, o que é pouco provável. Agora eu acho que ninguém vai arriscar, todo mundo vai entrar, justamente porque por ter poucas amarelas até agora, os pilotos vão aproveitar essa oportunidade para reabastecer. Então eles teriam que arriscar muito aí para continuar na pista. Eu acho que todo mundo vai entrar. É a hora da verdade também, hein? Um momento decisivo do Grande Prêmio do Texas. E às vezes você vê que o Tony está ali atrás, uma volta atrás, e o que ele poderia tentar era dar uma meia abastecida e conseguir ganhar essa volta. Isso aí já aconteceu no passado, mas é arriscado, porque ele precisa encher meio tanque provavelmente e sair na frente para ganhar essa volta de volta. Entra ali o Ryan Briscoe, o Hélio também entrou, todo mundo vai entrando, todo mundo entrando, só o Ed Carpenter que não.
O Ed Capter fica na pista, também a Sarah Fischer. O resto, todo mundo entrando. Tá aí o Ryan Briscoe. Vamos ver o trabalho da equipe Penske. Em cima do carro dele, em cima também do carro do Hélio Castro Neves. Vai saindo o Briscoe. Ali na frente o Scott Dixon. Olha o Tony, ó. Olha o Tony. O Tony conseguiu, ó. O Tony conseguiu sair na frente. Então desconta aquela volta. Olha a confusão ali que voltou o Hélio Castro Neves. Vai voltando também a Danica Patrick. 153 voltas completadas. Vai voltando a Danica. Ali o pessoal vai trabalhando na limpeza da pista. Você observa aí o Tony. Ed Capter não entrou. Sarah Fischer também não entrou. E esse aí o Tony Kanaan. E aí você vê um pouquinho mais atrás o Ryan Briscoe. O Tony, que teve uma parada perfeita, ele trocou os quatro pneus, saiu na frente, agora ele vai... ele está atrás do pace car, mas ele vai ser permitido a passar o pace car antes de dar a verde para recuperar essa volta. A gente viu ali o fiscal da IRL conversando com o integrante da Penske. De novo aí, ó. Olha o Tony aí, ó. Olha o Tony. Vai embora. Trabalha em cima do carro do Ryan Briscoe. O Briscoe perdeu um pouquinho naquela saída, ele que parou o carro um pouco torto. Isso foi suficiente para o Tony sair na frente dele. Então, a estratégia toda da Andretti Green era colocar o Tony de volta na volta do líder, porque nessa disposição que eles estão agora, ele vai ter permissão de passar o pace car e entrar no mesmo comboio e recuperar a volta que ele perdeu. Toda a estratégia era em função de colocar o Tony na mesma volta do líder, portanto. Olha, o Ryan Briscoe é o primeiro, Marco Andretti é o segundo, Hélio Castro Neves é o terceiro. O Scott Dixon é o quarto, o quinto Dario Franchitti, Dan Welder é o sexto, a Danica Patrick na sétima posição, Ed Capter não parou, o oitavo, Tony Kanaan é o nono, o Mário Moraes é o décimo, Rafael Matos 11º. Agora, quando a gente tiver a bandeira verde, a gente vai sentir as possibilidades do Hélio Castro Neves. Se tiver o mesmo ritmo do Ryan Briscoe, se tiver um carro tão competitivo como o Ryan Briscoe, está sim na luta pela vitória, hein? A gente observa ali, ó, tem um retardatário, me parece, entre o Briscoe e o Marco Andretti, colado no Marco Andretti, o Hélio Castro Neves. Aproveitando essa bandeira amarela, foi o assunto da semana, né? O Brasil cada vez mais próximo de sediar a abertura da temporada no próximo ano. Várias cidades estão querendo a prova. A gente tem o Rio de Janeiro, papo frio com relação a São Paulo, Campinas também se colocando aí interessado em fazer a prova, Salvador, mas as maiores possibilidades hoje, Ribeirão Preto, onde o Hélio Castro Neves passou a ser o embaixador da cidade para levar a prova para Ribeirão Preto, seria um circuito de rua, e Brasília que vai ter as festividades no próximo ano de 50 anos. Aí você vê, trabalha ali em cima do carro do Hideki Muto. Brasília que vai ter as festividades de 50 anos no próximo ano. Já tem até uma proposta do governo do Distrito Federal com relação a ter a Fórmula Indy lá. E seria no autódromo. Seria por uma grande reforma, porque a coisa lá está feia, por exemplo. Guarda-reio, todos precisam ser trocados, muita coisa precisa ser feita. De repente, o novo asfalto, uma reforma ampla. Já tem até uma proposta com relação aos promotores. Então, o importante é que realmente está caminhando, as negociações estão acontecendo para o Brasil sediar a abertura do campeonato no próximo ano. Até agosto, geralmente é em agosto que sai o calendário da Fórmula Indy, então até o final de agosto, isso tudo precisa ser resolvido. Hoje, neste momento, Ribeirão Preto e Brasília são as cidades mais fortes para ter a Fórmula Indy no próximo ano. Ryan Briscoe é o primeiro, Marco Andretti é o segundo, Hélio Castro Neves é o terceiro. 156 voltas completadas. Você pode reparar como o pneu, eles acabaram de trocar o pneu e aquela parte externa do pneu, quase um quarto dele está brilhando ainda, Theo, tá vendo? Essa parte do pneu ainda nem encostou no chão. Isso acontece porque, como com a velocidade do carro, o carro ele é feito todo para andar só para um lado, para a esquerda, obviamente. Então você vê tanto o pneu esquerdo ali, que fica uma faixinha brilhando, e do outro lado, ele só vai pegar por inteiro a hora que eles acelerarem e você ter aquela pressão G, né? A pressão lateral, para o pneu trabalhar por inteiro. Aí o trabalho em cima do carro da Danica Patrick, ó. A Danica Patrick voltou na 7ª colocação. E você vai acelerando com ela.
Fica o nosso convite no dia 14, tem a Fórmula Truck, etapa de Goiânia. O jeito mais fácil de você esquentar o pneu dianteiro, colocar a primeira marcha, acelerar tudo que der, para você fazer os pneus traseiros patinarem e pegar a temperatura, e a pressão do pneu sobe junto. E fica a expectativa, né? Mais uma parada? Tudo indica que sim. Vamos para o recomeço em altíssima velocidade. Vai ganhando velocidade ali Ryan Briscoe. Vamos ver a atitude do Hélio Castro Neves para cima do Marco Andretti. Aí você vê o Dan Weldon, um pouquinho mais atrás, ocupando a 6ª colocação. Recomeçando em altíssima velocidade o Grande Prêmio do Texas. Já estamos entrando na hora da verdade da prova. De pé. No Texas Motor Speedway. Olha o Hélio Castro Neves sendo muito pressionado pelo Scott Dixon. Vai tentando se mandar ali o Hélio Castro Neves atacando o Marco Andretti. Vai lutando pela 2ª colocação o Hélio Castro Neves. Tenta encontrar um espaço. É o momento da prova, é o momento para se aproximar do Ryan Briscoe. Não deixar escapar o australiano. Um pouquinho mais atrás, aparecendo o Dario Franchitti na 5ª colocação. O Tony é o 9º. Na última passagem estava 4 segundos atrás da Danica Patrick. Na verdade, atrás do Ed Capter. Esse não fez a parada. Olha o Hélio, para assumir a 2ª posição, o Hélio Castro Neves. Já é o 2º colocado, tem um retardatário à frente dele. Já vai tentar atropelar o retardatário. Scott Dixon vai tentando colocar ali por baixo, para cima do Marco Andretti. Vai ser o 3º colocado Scott Dixon. Vai se mandando o Hélio. Já se livra do retardatário. Agora é partir para o ataque em cima do seu companheiro de equipe, Ryan Briscoe. A diferença é menos de meio segundo. Pelo menos ela na volta anterior. 162 voltas completadas. Scott Dixon passa a ser o 3º. Marco Andretti é o 4º. Esses são os 4 primeiros colocados. E o Dario Franchitti vai botando pressão em cima do Marco Andretti. Como também o Dan Weldon, hein? Vamos nessa na prova o Dan Weldon. A última passagem, meio segundo, nada, 3 décimos. Já tirou bastante o Hélio, hein? Tá com apetite o Hélio. A última volta, 24.8 para o Ryan Briscoe, 24.6 para o Hélio. Esse é o Dario Franchitti. É o 5º colocado, sendo pressionado pelo Dan Weldon. Vamos ver o Briscoe agora na passagem dele também, o Hélio. 387 milésimos a diferença na volta anterior. Vai completando mais uma volta, 24.8 o Ryan Briscoe, 24.7 o Hélio. 300 milésimos agora. Vai tirando, volta, vai tirando o Hélio. O Tony é o 8º, já deixou para trás o Ed Capter. Está agora 2.6 atrás da Danica. E com relação ao líder tem 5.3. O Mário Moraes é o 10º, Rafael Matos é o 11º. Vai acelerando com o Scott Dixon. O escocês voador. De volta à categoria, de volta na fortíssima Chip Ganassi. O Hélio sempre mais rápido, 1 décimo por volta. 2 décimos agora a diferença. Já vai para cima do Ryan Briscoe. Quer porque quer a liderança da prova, Hélio Castro Neves. 176 milésimos. Enquanto o sinal internacional vai mostrando aí o Scott Dixon. O Hélio vai encostando, aí está a imagem. O Hélio vai para cima do Ryan Briscoe, valendo a liderança da prova. De repente a porta até aberta para a vitória. Você vai com o australiano. Olha o Hélio como já vem com um traçado diferente. Vai buscando a aproximação. Agora 147 milésimos. É sempre mais rápido o Hélio Castro Neves. Vamos ver se já busca a ultrapassagem. Porque também não pode perder muito tempo não. Já que já vem colando nele o Scott Dixon. Vai ser um final de prova de arrepiar, eu tenho certeza. Vai buscar o vácuo. O Hélio, se quiser passar, vai ter que ser por fora. O Ryan Briscoe, ele tá aí a corrida inteira na linha de baixo, é onde ele acertou o carro dele, é onde ele consegue andar mais rápido. E o Hélio vai ter que começar a trabalhar, fazer o carro dele trabalhar forte pela linha de fora, porque pela linha de dentro o Ryan Briscoe não vai deixar não. E o Scott Dixon já colou em cima do Hélio, hein? Trazendo com ele o Marco Andretti. Aí uma diferença para esse azul, que é o Dario Franchitti, que está sofrendo uma barbaridade para ficar à frente do Dan Weldon. Você vai vendo aí, ó, a briga pela 5ª colocação, Franchitti e Dan Weldon. Estamos completando 170 voltas. 58 voltas para o final da prova.
Em situação normal, Celso, é difícil sem mais uma parada, né? Eles vão ter de parar mais uma vez. Aliás, isso vai fazer com que a corrida fique bem emocionante no final, porque alguns carros começam a conversar com suas equipes a respeito de economia de combustível, se mantendo aí perto dos líderes, mas pensando em economia para colocar menos combustível no último pit. Vai ser realmente uma parada muito rápida no finalzinho para chegar até o final. Lá na frente praticamente não tem diferença. Ryan Briscoe, Hélio Castro-Neves, Scott Dixon e Marco Andretti. Dário Franchitti vai se mantendo na quinta colocação. Dan Weldon vai para cima. Quer essa quinta posição. Tony Kanaan é o oitavo, atrás da Danica Patrick. Mário Moraes é o 10º, Rafael Matos é o 11º. Aí você vai vendo o Ed Carpenter ocupando a 9ª colocação. Ele não fez aquela última parada, vai num ritmo diferente com relação a praticamente todos os pilotos. O Hélio continua muito próximo. Olha só aí, ó. As conversas na Penske, o Roger Penske ali, o dono da equipe. E esses são os 3 primeiros colocados. Olha a imagem. Ryan Briscoe, Hélio Castro-Neves e Scott Dixon. Australiano, um brasileiro, neozelandês. E aparecendo o norte-americano Marco Andretti ali um pouquinho mais atrás. Todo mundo está pensando em economia de combustível. Para o Hélio até uma situação razoável aí, ficando no vácuo do Ryan Briscoe, né, Felipe? Ele está numa posição confortável, mas mais confortável é o Ryan Briscoe e aí o amarelo. E parece ali o Dan Weldon, né? Vamos ver? AJ quarto. É o AJ quarto, tá certo. AJ Foyt ali, ó. Mais um carro batido para a equipe AJ Foyt. Não é o que ninguém queria, né? Uma batida, mas pode ser que agora tenha combustível para ir até o final. De novo, olhando na economia de combustível e tal, mas já tentando chegar até o final sem mais nenhuma parada. Ou então vir agora, né, Felipe? Entrar agora em bandeira amarela e abastecer e garantir que vai chegar até o final. Provavelmente eu acho que eles vão tentar garantir, já parar agora. E talvez até a gente esteja aí já uma diferença de estratégias de equipe para equipe. Aí você está vendo a batida, bandeira amarela, uma bandeira amarela que vai ser um pouco mais longa, hein? Olha só. Acabou batendo ali. O AJ Foyt quarto. Ele que bateu na saída da curva 2, que é aquela curva mais crítica, onde você tem... acaba bem naquela parte de fora, onde você vê que ele começou a rodar, é justamente onde acaba a inclinação da curva e é onde normalmente acontecem os acidentes. Olha, 174 voltas completadas. Independentemente de entrada de boxe ou não, depois dessa bandeira amarela, o bicho vai pegar. Porque aí isso é impressionante, gente. Olha só a festa que o público faz, porque o Hélio Castro-Neves voltou na liderança da prova, hein? É impressionante a torcida que tem o Hélio Castro-Neves. Eu me recordo há muitos anos, quando existia um carinho muito grande, aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de comparação, é apenas uma situação. Existia um carinho muito grande com o Emerson Fittipaldi nos Estados Unidos, mas sempre tinha aquela torcida pelo Al Unser Jr., tinha aquela torcida pelo Michael Andretti. Agora eu diria que o Hélio Castro-Neves, com relação à torcida norte-americana, ele está na mesma comparação com a Danica Patrick, apesar de ser mulher e sempre tem essa história toda, e com o Marco Andretti, que são pilotos norte-americanos. Impressionante realmente, deu pra gente sentir a vibração da torcida norte-americana com a volta do Hélio Castro-Neves. Isso é um perigo danado, hein, Felipe? Tomara que realmente não pegou fogo em nada, mas ele deu muita sorte, Tony, ali. E mais um problema que eles tiveram no box com a equipe do Tony, eles estão perderam a mão nessas últimas corridas aí. A última corrida o carro do Tony já pegou fogo por um outro motivo, mas um problema ali no bico, na hora que você tira o engate, não travou o bico e continuou saindo combustível. Essa vai ser a primeira oportunidade do Hélio liderando, hein? Pista livre. Agora não deveremos ter, a princípio, Celso, pelas suas contas aí, sem problema de combustível agora. Não, agora sem problema, vai todo mundo até o final. 177 voltas. Hélio Castro-Neves vai liderando o Grande Prêmio do Texas. Briscoe é o segundo. Scott Dixon é o terceiro. Dário Franchitti é o quarto. Marco Andretti é o quinto. Dan Weldon é o sexto. Na sétima posição, a Danica Patrick. Tony Kanaan é o oitavo. Ed Carpenter é o nono. Rafael Matos é o 10º. Mário Moraes é o 11º. Fica a expectativa da Verde. Nos boxes,
Hélio Castro Neves pulando para a primeira colocação. Estava até a batida numa posição muito boa lá, com chances de lutar entre os primeiros. Depois disso entrou o Pole 3, fez absolutamente nada em Milwaukee, estava horrível o carro dele. E agora o AJ Foyt também estava algumas voltas atrás e acabou batendo. Você viu ali a bandeira dos Estados Unidos e uma bandeira do lado. Até estou olhando a chilena, que a bandeira do Texas é praticamente igual à bandeira do Chile. Falando em Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu o Curitiba por 2-0. O jogo foi disputado esta noite. Fica a expectativa da bandeira verde. Hélio é o primeiro, o segundo é Ryan Briscoe, Scott Dixon é o terceiro, Dario Franchitti é o quarto, Marco Andretti é o quinto, Dan Eldon é o sexto. A Danica vem na sétima colocação, o Tony é o oitavo. Sinalização ali ainda de amarela, não tem nenhuma indicação de uma volta. Devemos ter pelo menos mais uma com a bandeira amarela. O Dan Eldon valendo e recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio do Texas. Bem o Hélio, ótima relargada do Hélio, deixou a confusão para o Ryan Briscoe. Você vê ali o Scott Dixon e o Dario Franchitti para cima do Briscoe, que tenta a recuperação, tenta partir para cima do Hélio Castro Neves. Vai ser um final de prova de arrepiar, eu tenho certeza. O Hélio agora está ameaçado, o Briscoe parte com tudo. Vai que vai para cima do piloto brasileiro. Ele dá a parte de fora para o Ryan Briscoe. Não dá muito espaço para ele não. Vai chegando também o Scott Dixon. 183 voltas completadas. De um total de 228 voltas. Estamos na hora da verdade do Grande Prêmio do Texas. Os carros mais pesados vão batendo mais no chão. Aí você vai observando a Danica pega. Impressionante ali o estilo da Danica, hein? Partindo para cima do Dan Eldon. Dan Eldon por baixo, a Danica por cima. Essa é a hora já de começar a arriscar e ir para cima. A Danica que está um pouquinho mais para trás. Agora eles vão começar a já tirar no milímetro a diferença. E é a hora mais emocionante da prova. Porque ou vai ou racha agora, então não tem mais economizar aí. Olha só como vai se protegendo ali o Hélio. E como vai chegando também o Scott Dixon. Vai para cima o Scott Dixon. Vai para cima do Ryan Briscoe. Isso pode ser importante para o Hélio, hein? Agora a Danica vai atirada, vai para cima. Ficar de olho no Dan Eldon, hein? Dan Eldon mostrou que tem um carro competitivo desde o início da prova. Vai ocupando ali a sexta colocação, vai à casa do Marco Andretti. Olha só a confusão lá atrás. E olha o Tony ali também, hein? Já vem pra festa o Tony, hein? Já vem pra festa o Tony. Já vai deixando para trás a Danica. Vai ocupando a oitava posição, mas praticamente não tem diferença entre os 8 primeiros colocados. Você viu que é uma estratégia boa de equipe. O Tony, que tinha tomado uma volta, conseguiu por alguns décimos de segundo recuperar a volta e agora está na briga. Esse é o Dario Franchitti. Vai ocupando a quarta colocação. O Hélio Castro Neves tem 198 milésimos de vantagem para o Ryan Briscoe. O Scott Dixon é o terceiro. Abriu um pouquinho o Briscoe do Scott Dixon. 245 milésimos. Esse é o Tony. Vai para cima do Marco. Dan Eldon agora é o quinto. A Danica a sexta. O Marco perdeu 2 posições. Olha como ele traz o carro ali meio de lado. E isso a cerca de 360, 370 km por hora. Olha onde foi o Marco. Mergulha agora. Vai para cima da Danica. Ali o Dan Eldon à frente, ó. O Hélio continua em primeiro. 189 voltas. Olha o traçado que faz o Hélio para se manter à frente, hein? Muito pressionado pelo seu companheiro de equipe, o Ryan Briscoe. Fica o nosso convite no sábado, no domingo, melhor dizendo, no dia 14. Você tem a quarta etapa do campeonato da Fórmula Truck. A etapa de Goiânia. Paraíso, Goiânia. Que você vai curtir aqui na Band a partir da 1 da tarde. Depois, em junho, a etapa de Interlagos. Muitas novidades. Já vai o Tony. Em julho, a etapa de São Paulo. Junho a Goiânia. Vai se mandando ali o Hélio. 192 milésimos é a diferença dele para o Ryan Briscoe. O Tony é o sétimo agora, mas é muito pressionado pelo Marco. E vai à caça da Danica. A diferença, para que você tenha ideia, do Hélio para o Tony é de 1 segundo,1. Qualquer um desses aí, ó. Até o Marco Andretti, qualquer um dos 8 primeiros colocados está na briga. Está na luta pela vitória.
fantástico final de prova para você aqui na Band. O Grande Prêmio do Texas. O Marco tenta dar o troco em cima do seu companheiro de equipe, Tony Kanaan. Rafael Matos é o 10º, Mário Moraes é o 11º. Olha o Dan Weldon, olha a Danica o que faz. A Danica fez uma ultrapassagem bonita para cima do Dan Weldon. E o Dan aproveitou que o Dan escorregou um pouco para cima e ela cruzou por baixo, foi muito bem. Olha, pela festa da equipe Andretti Green, desmoralizou o inglês, hein? A Danica tá numa prova muito boa, hein? Tá na briga também a Danica, hein? Tá com uma determinação impressionante. Indianápolis deu mais confiança, né? E o Hélio é líder. Não vai ser fácil não, hein? Vai ser um final de prova. Olha como chega agora o Briscoe. O que o Briscoe está tentando fazer provavelmente aí, Theo, é não tirar agora para passar o Hélio, justamente para tentar fugir um pouco dos Ganassi, do Ganassi e do Scott Dixon que vem atrás, para no finalzinho ficar entre os dois, porque se ele tira para ultrapassar agora, os dois carros lado a lado vão andar mais lento do que os que vêm atrás. Aí eles vão abrir aí a disputa para outros pilotos, então eles vão tentar aí empurrar um outro para ficar pelo menos entre os dois nas últimas voltas. Mas não sei se vão conseguir ficar só os dois não, viu? Porque o Dixon e o Franchitti vão chegando. Praticamente não tem diferença. O Tony agora é o 8º, né? Acabou se enrolando ali atrás. E o Tony 8º, a diferença é de 1,8 do Hélio para o Tony. Já vamos chegando pertinho da volta número 200. Depois 28 voltas para o final. Esse é o ritmo alucinante. O Grande Prêmio do Texas. Olha a Danica aí. Olha o que faz ali a Danica. Ó. Buscou, colocou de lado, mergulhou e vai embora. Essa foi a ultrapassagem em cima do Dan Weldon. Vamos com ela, ó. Olha só o que trinca ali com o volante, ó. E pé embaixo. Tirou um pouquinho, já colocou o pé de novo. Então, Weldon passou o Marco Andretti. Passa a ser o 6º colocado agora. O Tony também vai buscando a ultrapassagem em cima do Marco Andretti para ser o 7º. O Hélio tem 186 milésimos de vantagem para o Ryan Briscoe, que é o 2º. O Hélio vai liderando. Vai buscando a sua 2ª vitória da temporada. Começa a construir um campeonato muito sólido. Ali o Tony, que é o 7º no campeonato. Qualquer ponto é importante, qualquer posição é importante. A gente está vendo aí, pelo menos o desenho até agora, é de uma temporada muito equilibrada. O Tony que está tendo dificuldade de andar logo embaixo do carro na frente, ele está com o carro saindo muito de frente, então ele não consegue se aproximar. A hora que ele se aproxima do carro da frente dele, ele escorrega e é ultrapassado. O Hélio agora abriu 270 milésimos, hein? Abriu um pouquinho. Virou 24,8, 24,9 o Ryan Briscoe. Mais uma volta vai sendo completada neste momento. Vai passando ali o Hélio Castro Neves. Vai passando também o Ryan Briscoe. 24,8 Hélio. Ryan Briscoe 24,8. 196 milésimos é a diferença. 24,883 o Hélio. Ryan Briscoe 24,809. E do Briscoe para o Scott Dixon, 3 décimos. Do Dixon para o Dario Franchitti, 2 décimos. Do Dario para a Danica, 7 décimos. Uma disputa entre Penske e Chip Ganassi neste momento. 200 voltas completadas, 28 voltas para o final da prova. Olha o Hélio ali liderando a prova. Buscando a sua 2ª vitória nas 3 últimas provas. Venceu em Indianápolis. Acabou tendo muitos problemas em Milwaukee. Acabou batendo na classificação. Largou em último. E agora largando na 4ª colocação. Vai ocupando a liderança. Mas nada está definido no Texas. Você vai começando o seu domingo com muita emoção aqui na Band. Vai ter mais. 12h30 tem Band Esporte Clube. Apresentação da Luísa Anterhoff e da Paloma Totti. Depois, na sequência, tem o Campeonato Brasileiro. Avaí, São Paulo e Sport Flamengo. São as 2 partidas da Band para você. E depois tem o 3º tempo na apresentação do Milton Neves. 26, em 26 voltas para o final. 292 milésimos a diferença do Hélio para o Ryan Briscoe. Enquanto uma briga entre o brasileiro e o australiano. Não acho que vai ficar só entre eles, não. Já vai aparecendo o neozelandês Scott Dixon e o escocês voador Dario Franchitti.
São os 4 primeiros colocados. O Tony fica 2,4 agora do Hélio. O Tony que vai ocupando a 8ª colocação. Rafael o 10º, Mário Moraes o 11º. 25 voltas. Você aqui na Band, curtindo com a gente a 6ª etapa do campeonato. Já passa o Hélio. 24 agora. Vê ali, ó. 229 milésimos. Essa é a diferença. Na última volta o Hélio, 24,9. Ryan Briscoe, 24,9. Ali o Tony, ó. Tentando a aproximação mais uma vez em cima do Marco Andretti. E a Danica, Dan Weldon, Marco Andretti e Tony Kanaan. Acelerando com o Tony. Traçado diferente do Marco Andretti. 23 agora, 23 voltas. Já vem o Scott Dixon pra cima do Briscoe, que começa a fazer um traçado um pouco diferente, Felipe. Ele para conseguir ultrapassagem sobre o Hélio, ele vai começar a ter que trabalhar esse lado de cima da pista. O Hélio não vai deixar a parte de baixo. Então ele vai precisar começar a acertar o carro na parte de cima. Quando eu falo acertar o carro, Theo, lembrando que você tem as barras, que você pode mexer na barra dianteira, a barra traseira, e o A-Jacker, que você transfere o peso das rodas. Então é a hora de você começar a tentar deixar o carro rápido num traçado diferente. Que nesse lugar que ele está, ele não vai conseguir ir para cima do Hélio. E lembrando, Theo, que o Ryan Briscoe, líder do maior número de voltas até aqui, teve tempo e espaço para testar o carro, para andar tanto embaixo quanto em cima. Então está esperando no final para atacar o brasileiro. E saber agora se nessas voltas de liderança, o Hélio também pôde testar esse tipo de comportamento do carro dele. Pelo menos em termos de tempo, parece que ele teve sim, pode ter condições de evitar o ataque do companheiro de equipe. Ali ficando para trás o Dan Weldon. 20 voltas para o final. O Hélio abriu um pouquinho, né? 306 milésimos é a diferença do Hélio para o Briscoe. O Briscoe para o Scott Dixon, 263 milésimos. O Dixon para o Dario Franchitti, 413 milésimos. Marco Andretti é o 6º. Dan Weldon é o 7º. Tony Kanaan é o 8º. Rafael Matos é o 10º. Mário Moraes é o 11º. Importante para o Rafael terminar a prova. Muito importante. Terminar entre os 10, melhor ainda. Piloto que vai estreando, piloto de um grande potencial. A equipe não é tão competitiva ainda, mas é importante ele crescer junto com a sua equipe, a Luxor Dragon. O Hélio tem 300 milésimos de vantagem para seu companheiro de equipe, Ryan Briscoe. Estamos agora a menos de 18 voltas para o final da prova. Pelo menos por enquanto, a impressão que a gente tem é que o Hélio tem um carro para pelo menos brigar em igualdade de condições com o Ryan Briscoe, que liderou, como já disse o Celso, o maior número de voltas. Isso aí é o Thomas Scheckter, largou em 18º, é o 14º colocado. Mais uma volta para o Hélio, abriu um pouquinho, hein? Qualquer coisa que abre agora é importante. 329 milésimos. Essa é a diferença do primeiro para o segundo. A menos de 17 voltas para o final da prova. Olha a Danica aí, ó. É a 5ª. Hélio e Marco Andretti. O Ryan Briscoe, ele que quando estava andando sozinho, Theo, ele estava até um pouquinho mais rápido do que eles estão andando agora. Ele chegou a virar aí de 1 a 2 décimos mais rápido. O que pode estar acontecendo com ele, ele andou praticamente a corrida inteira sozinho, de cara para o vento, com o carro acertado daquele jeito. Agora que ele está atrás do Hélio, ele está encontrando um pouco de dificuldade do acerto no vácuo, coisa que o Hélio fez a corrida inteira. A melhor volta do Briscoe, 24,4, do Hélio 24,6. Neste momento o Hélio vai virando em 24,8, o Briscoe 24,9. Aí o Marco Andretti, a disputa com a Danica. Estamos a menos de 15 voltas para o final da prova. A diferença do Hélio para o Ryan Briscoe vai aumentando, 387 milésimos. Do Briscoe para o Scott Dixon é praticamente a mesma, 267 milésimos. O Tony que não consegue acompanhar o ritmo ali do Dan Weldon, fica atrás desses dois carros. E agora o Tony está meio segundo atrás do Dan Weldon. Rafael Matos é o 10º. Tem uma boa vantagem para o Mário Moraes, que é o 11º. 14 voltas. Agora aumentou bem, hein? Dá para respirar. 457 milésimos. A diferença do Hélio para o Ryan Briscoe. E o Briscoe também aumentou para o Dixon. 592 milésimos.
Estamos a 13 voltas do final da prova. 13 voltas. 24.8 Hélio, Ryan Briscoe 24.7. 451 milésimos é a diferença neste momento. Você vai com a Danica Patrick. É a quinta colocada. Vai se mantendo na quinta posição com os ataques do Marco Andretti. E o Rafael Matos vai para os boxes, hein? Vai para os boxes, Rafael Matos. Era o 10º colocado. Olha o Marco, ó, tentando colocar por dentro. A Danica vai vender caro demais essa ultrapassagem. E o que ele... realmente o que ela fez aí não foi legal. Ela realmente tirou o vento dele da asa dianteira e acabou prejudicando bastante. Olha o Tony aí também tendo problema aí atrás do... Não sei de que ele teve que até que abaixar uma marcha agora. Aí escorregou bastante de frente no vácuo. Dan Weldon. O Hélio Castro Neves é o primeiro. Perdeu um pouquinho na última volta, mas já recuperou. 429 milésimos. Estamos a 11 voltas do final da prova. Praticamente 24 quilômetros separando Hélio Castro Neves da vitória. Tá forte, hein? Tá muito forte o Hélio Castro Neves. Mais uma volta sendo completada. 24.928 para o Hélio. O Briscoe, 24.909. A diferença é de 410 milésimos. Se ele quer alguma coisa, se tem carro para um ataque final, agora a gente vai ver. Nas próximas 3 voltas. O Hélio muito próximo de vencer mais uma vez, hein? Vai construindo a sua vitória. Estava bem atrás. Depois começou com um ritmo mais forte. Tentou encostar em cima do Briscoe, que pegou a pista livre muito tempo. Encostou depois de uma amarela e conseguiu a ultrapassagem nos boxes. Agora vai lutando para se manter à frente. Estamos a 9 voltas do final da prova. 426 milésimos é a diferença. Agora 8 voltas para o final do Grande Prêmio do Texas. 8 voltas para o final dos 550 quilômetros do Texas. Vem acelerando o Hélio Castro Neves. A diferença de 346 milésimos. Tirou um pouquinho, hein? Tirou um pouquinho nessa volta. Vamos ver se responde o Hélio. Na passagem 7 voltas. 346, ali mostra 290, 346. Vamos ver agora nessa passagem. 8 voltas. Agora cai para 277. Tenta se aproximar o Ryan Briscoe. 7 voltas. 277 milésimos é a diferença. Quase 3 décimos. A diferença do Hélio para o Ryan Briscoe. Um final de prova de arrepiar no Texas Motor Speedway. Daqui a pouquinho vamos estar mais ou menos a 10 quilômetros do final da corrida. Aí a briga do Marco Andretti com a Danica. A Danica ocupava a 5ª colocação. Conseguiu ultrapassar o Marco Andretti. Ele tenta dar o troco. 6 voltas. Vai tirando, hein? O Briscoe vai tirando. Aos pouquinhos vai tirando. 222 milésimos é a diferença. Na passagem só 5 voltas. Vai passando agora. Aumentou um pouquinho o Hélio. Respondeu o Hélio. 285 milésimos. Estamos agora praticamente a 10 quilômetros do final da prova. Aí estão os 2 primeiros colocados. O Dixon vai ocupando a 3ª colocação. O Dario Franchitti é o 4º. Depois aparece o Marco Andretti em 5º. A Danica Patrick na 6ª colocação. Dan Weldon é o 7º. Tony Kanaan, o 8º. Agora 4 voltas. 346 milésimos. Essa é a diferença do Hélio para o Ryan Briscoe. É finalzinho da prova em Fort Worth. Estamos agora praticamente 3 voltas do final. Vai ficar difícil demais para o Ryan Briscoe. Já vem o Hélio. Vamos ver a diferença. Parece que aumentou, hein? Parece que aumentou. Já passa o Hélio. 403 milésimos. 3 voltas para o final da prova. Traz o Hélio Castro Neves. Pode vencer pela 2ª vez nessa temporada. Está mais próximo de sua 3ª vitória nesse circuito oval. Venceu em 2004, venceu em 2006 e pode vencer em 2009. Vai passando o Hélio. Agora duas voltas para o final da prova. Vamos ver a diferença. 406 milésimos. Está mais complicado para o Ryan Briscoe. Na passagem vai receber a bandeira branca, indicando que é a última volta, indicando que faltam só 2.400 metros para vencer. Para vencer mais uma vez o Hélio Castro Neves. Uma temporada fantástica para esse piloto. Já passa o Hélio Castro Neves. Bandeira branca para ele. É a última volta. Últimos 2.400 metros. Já vem
mundo, com todo o cuidado do mundo. O Ryan Briscoe tenta ainda a aproximação, mas está difícil. Últimos metros para ele. Já vem Hélio Castro Neves. Já vem para vencer Hélio Castro Neves. Já vem para receber a quadriculada. Não perde mais Hélio Castro Neves. É mais uma vitória brasileira na Fórmula Indy. Vence Hélio Castro Neves. Vence pela segunda vez nessa temporada. Vence pela terceira vez nesse circuito oval fantástico, desafiador. Uma vitória construída em cima de um carro competitivo. Muita frieza, muito talento e o momento certo para dar o bote e conquistar a primeira colocação e não mais perder. Hélio Castro Neves vence o Grande Prêmio do Texas. Vence os 550 quilômetros do Texas. Vai ter Homem-Aranha subindo o alambrado. Dali o Hélio já para, o público já espera. E vai ter festa brasileira mais uma vez nos Estados Unidos. Hélio primeiro, Briscoe segundo, Scott Dixon terceiro, Marco Andretti o quarto. Na quinta colocação, Dário Franchitti. Em sexta, Danica Patrick. Dan Weldon, o sétimo. Tony Kanaan, o oitavo. Mário Moraes, o décimo. Rafael Matos, o 11º. Olha o Homem-Aranha aí. Olha o Hélio Castro Neves fazendo a sua festa com a galera. Faz a festa, Hélio Castro Neves. O interessante é que a televisão norte-americana já posiciona uma câmera exatamente esperando a comemoração do Hélio Castro Neves. Festa brasileira, Celso Miranda. 16ª vitória da carreira de Hélio Castro Neves, agora com 186 pontos no campeonato. A liderança agora é de Ryan Briscoe com 200 pontos, Scott Dixon 196. O Ryan Briscoe, inclusive, é o piloto que está na briga do campeonato. Agora Hélio Castro Neves fez várias visitas à cidade de Dallas para promover a prova, não só essa prova especificamente, mas desde a corrida de Indianápolis ele foi para Texas, para Dallas pelo menos 3 vezes, portanto está mais do que em casa nessa vitória. Felipe Giafone, a vitória do Hélio Castro Neves. De novo, a Penske foi perfeito, tinha um carro muito bem acertado e o Hélio conseguiu a vitória aí graças ao último pit stop, que ele conseguiu entrar muito rápido no pit stop. Ele quase bateu no Ryan Briscoe na entrada do pit stop e conseguiu ultrapassar ele logo na saída. Então ganhou lá e tá de parabéns a equipe Penske e o Hélio por mais uma vitória. E ali a gente vê que bacana, né? A bandeira brasileira na festa da vitória do Hélio Castro Neves. 199 pontos agora para o Dixon. O Hélio Castro Neves é o líder, o Dixon. O Hélio Castro Neves é o quarto colocado com 186 pontos. O Briscoe tem 199. Briscoe 199 e o Hélio Castro Neves 186 pontos na festa do Hélio Castro Neves. Mais uma vitória brasileira no Texas. Confirmando para você a posição dos outros pilotos brasileiros na prova. O Tony Kanaan, o 8º, o Mário Moraes, o 10º e o Rafael Matos na 12ª colocação. Valeu demais. A próxima etapa do campeonato da Fórmula Indy, no dia 21, o Grande Prêmio de Iowa. Felipe Giafone, mais uma vez, muito obrigado e boa sorte no dia 14 com a Fórmula Truck em Goiânia. Obrigado, Theo, eu que agradeço e nos vemos em Goiânia, na Fórmula Truck. Celso Miranda estará de volta no Band Esporte Clube com tudo do Grande Prêmio do Texas. Novo encontro com o esporte aqui na Band, 12h30 com o Band Esporte Clube. Vem aí o Datena, hein? No coração do Brasil, uma viagem pela Amazônia. Um forte abraço para você, um ótimo final de domingo e cuide-se bem. Fórmula Indy 2009, a fórmula da emoção.